Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos concluir a apostila 1, finalmente, vitória. Eu vou fazer 2 vídeos para explicar para vocês o processo que levou ao fim da política do café com leite. Prestem muita atenção, porque na semana que vem nós vamos fazer uma atividade avaliativa sobre esse conteúdo, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Depois vocês vão copiar os slides, certo? Vocês vão copiar os slides e responder as páginas da apostila que eu pedi. Não vai ter tarefa hoje, a tarefa vai ser simplesmente terminar esse conteúdo, porque na próxima semana nós vamos fazer a atividade avaliativa online, tá? Então vamos lá, começar. O fim do café com leite. Pessoal, o café com leite não teve fim de uma hora para outra, tá? Esse processo foi lento e foram vários os motivos que levaram ao seu fim, sendo o principal deles o golpe final, a Revolução de 1930. Então, o tema da aula de hoje, o fim do café com leite, a crise da República Oligárquica e a Revolução de 1930. Pergunta: o que levou ao fim do café com leite? Foram vários motivos, sendo que os principais são: primeiro, a República Oligárquica ela teve fim com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, que é a chamada de Revolução de 1930. Então, o fim do café com leite foi com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, Revolução de 30. Porém, uma série de crises e problemas levaram ao declínio do poder dos cafeicultores, com destaque para. Foram 5 motivos principais que levaram ao fim do café com leite. Vamos lá. Primeiro, movimento tenentista. Quem eram os tenentes? Os militares de baixa patente que queriam o fim das fraudes na política e um militar no poder. Segundo, a Coluna Prestes, outro tipo de movimento tenentista, onde eles marcharam mais de 25 mil quilômetros, tentando mostrar para a população os problemas do café com leite. Só que esses queriam uma insurreição socialista no Brasil. O Convênio de Taubaté, que logo mais nós vamos falar, a crise de 29, o problema na eleição após Washington Luiz e a Revolução de 1930. Eu falei 5, são 6, veja que eu sou de humanas, né? Então vamos lá. Primeiro motivo aí da causa do fim do café com leite, o movimento tenentista. Vocês vão ler sobre ele na página 195 e 196. O que foi o movimento tenentista? Foi um movimento organizado por militares de baixa patente. Não era o general. O tenente era o mais baixo lá na escala militar. Eles não tinham direito, eles sequer podiam votar. E eles estavam cansados das fraudes na política. Então, eles queriam uma reforma política e queriam que o próximo presidente fosse militar, tá? Então, o que é o movimento tenentista? Movimento organizado pelos militares de baixa patente. Eles eram contrários às fraudes eleitorais do período, queriam o fim do voto de cabresto, queriam um voto secreto e queriam principalmente um militar no poder, tá? O principal movimento tenentista foi a revolta dos 18 do Forte, que depois vocês vão ler aí na apostila. Eu não vou cobrar de vocês, só que foram 18 homens que protestaram contra o governo e morreram, tá? E a morte desses caras, que foram mortos pelo próprio governo, levou a mais revolta e mais descontentamento contra o governo. Então, o movimento tenentista, vocês entenderam? Militares de baixa patente que se revoltaram contra as fraudes no governo. Eles queriam um presidente militar, no caso, depois eles vão conseguir, e o fim do voto de cabresto e que o voto fosse secreto, porque o voto era aberto, tá? Próxima, Coluna Prestes. O que foi a Coluna Prestes? Foi aquele movimento que a Pro já tinha dito para vocês, onde esses militares, eles marcharam mais de 25 mil quilômetros pelo Brasil, divulgando os problemas que existiam na República Oligárquica, como o voto de mortos, o voto de cabresto, o coronelismo, todos os problemas que nós já estudamos, tá? E, ao mesmo tempo, eles divulgavam ideias socialistas, na tentativa de ter o apoio do povo e fazer uma grande revolução no Brasil. O líder dessa revolução, dessa revolta, foi Luiz Carlos Prestes. Não deu certo, tá? Eles foram perseguidos, até mesmo pelo bando do Lampião, o movimento perdeu força e eles se esconderam nos países vizinhos. Aqui é o caminho que eles percorreram na coluna Prestes, tá? Mais de 25 mil quilômetros. Depois, alguns foram se esconder na Bolívia, Paraguai, outros foram para a Rússia, certo? Então, vamos lá. Então, é outro movimento que não deu certo. Depois, o Convênio de Taubaté. Nesse Convênio de Taubaté, nós já estudamos e prestem muita atenção que isso aqui vai cair na prova. Então, o que era o Convênio de Taubaté? Era uma política de valorização do café. Como assim, Pro?
Os cafeicultores, eles queriam ganhar de qualquer maneira. Então, como que ocorria? O governo pegava o dinheiro público, comprava café para estocar. Se o preço do café estivesse alto no mercado exterior, eles vendiam. Se estivesse baixo, eles guardavam e não vendiam. Só vendiam na próxima saca se o preço tivesse subido. Professora, eu não entendi. Então vamos ver o que era. O dinheiro público que deveria ser investido em saúde, educação, transporte, era utilizado para comprar café. Se esse café tivesse o preço alto no mercado exterior, era vendido. Se não tivesse, ele era guardado. E se o preço continuasse baixo, eles queimavam e pegavam mais dinheiro público para comprar café. Qual era o problema do convênio de Taubaté? Eles utilizavam o dinheiro público para beneficiar apenas os cafeicultores, porque tudo que eles plantavam era comprado pelo governo. De qualquer maneira, eles ganhavam dinheiro. Mas agora vamos pensar comigo. Uma hora, os países do exterior pararam de comprar o café do Brasil. E o governo não parou de usar dinheiro público para comprar esse café e guardar. Esse café era queimado em praça pública. E queimar café era a mesma coisa que queimar dinheiro. A população, então, começou a ficar descontente com esse governo, que utilizava dinheiro público para comprar café e depois queimava. O nome disso é Convênio de Taubaté. A crise de 1929. Lembra que eu acabei de dizer que chegou uma hora que pararam de comprar café do Brasil? Foi com essa crise de 1929. Se vocês acham que a coisa tá feia agora, na crise de 29 foi muito pior. Depois nós vamos estudar isso na apostila 2. O que foi a crise de 29? Foi a falência do mundo capitalista, foi a falência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou em crise e depois, como um efeito dominó, olha aqui, as bolsinhas. Todos os países foram quebrando, todos os países capitalistas foram quebrando junto com ele. Se o mundo todo está em crise e o Brasil vivia do café, tinha alguém para comprar café do Brasil? Não tinha. Tinha como continuar esse café com leite que só beneficiava o café? Tinha como continuar o convênio de Taubaté, que era o benefício do café? Não tinha. Então vamos prestar atenção até aqui, no que nós estudamos até aqui. Primeiro, já existia um grupo de pessoas descontentes com o governo, movimento tenentista. Um grupo socialista que queria divulgar suas ideias, Coluna Prestes. A população estava descontente com o convênio de Taubaté, que comprava café com dinheiro público e queimava. E veio ainda a crise de 29, que ninguém mais comprava café do Brasil. A nossa economia estava quebrada. O Brasil estava um caos, tá? E agora, para piorar, vai ter o problema da sucessão de Washington Luiz, que é o tema da próxima aula que nós vamos ver agora, tá? Só um minuto, até daqui a pouco.